Qual o melhor indicador para avaliar o risco-retorno de um investimento? Em especial, um investimento automatizado. Eu sou Emanuel Nazário, especialista em robôs investidores. Estou aqui para te conduzir à consistência nos ganhos com robôs investidores. Hoje, nós vamos avaliar qual o melhor indicador para avaliar o risco-retorno de um investimento. Para entender, eu trouxe aqui para vocês uma curva de capital, onde nós temos aqui o valor e aqui nós temos o fator tempo. E aqui está a curva de capital em verde. Ou seja, esse robô veio trazendo um ganho aqui ele teve uma perda, subiu, foi ganhando, perdendo. Aqui ele teve outras oscilações, aqui teve uma oscilação maior e ele foi indo até chegar num determinado valor na sua curva de capital. Aí nós precisamos entender como avaliar o risco que foi necessário correr para conseguir um ganho nessa curva de capital. Nós temos duas formas de avaliar o risco. Nós podemos avaliar pela volatilidade e nós podemos avaliar pelo drawdown máximo, que teve em uma determinada estratégia. Mas, dependendo da forma do indicador que a gente escolha, nós podemos tomar uma decisão errada ou utilizar uma métrica que não é a melhor para saber o risco-retorno de uma estratégia. Nós temos o indicador mais utilizado no mercado é o índice Sharpe. E o que é o índice Sharpe? O índice Sharpe, ele é a rentabilidade de um determinado investimento dividido pela sua volatilidade, que a volatilidade é aquele zigue-zague que a gente acabou de ver ali na curva de capital. Mas o índice Sharpe, ele avalia a volatilidade tanto positiva como negativa. E a gente sabe que uma volatilidade positiva, ou seja, quando ganha muito, não necessariamente é ruim, né? Pelo contrário, você está ganhando mais dinheiro. Em função disso, um outro teórico da economia, ele criou o índice de Sortino. Sortino criou um outro indicador que é que você calcula o risco-retorno dividindo a rentabilidade pela volatilidade apenas a negativa. Ou seja, eu vou olhar só quando perde e ver o tamanho dessa volatilidade. Mas esse indicador, o indicador de Sortino, ele tem uma falha também, que é o quê? Quando você tem uma queda grande e outras quedas pequenas, na média vai dar provavelmente ali uma rentabilidade ou uma queda na curva de capital não tão grande, ou seja, pode esconder um perigo de um determinado investimento ou de uma curva de capital de uma estratégia. Então, um outro teórico, que é o Kalmar, ele criou o indicador dele também, o que é o indicador de Kalmar, que ele divide a rentabilidade pelo drawdown máximo de uma determinada estratégia, que eu acredito que está mais aproximado do ideal, porque ele está pegando ali o risco máximo de perda que aquela estratégia teve num determinado período. Mas o Kalmar, ele também tem alguns inconvenientes, que, por exemplo, nessa curva de capital aqui que a gente viu, aqui, ó, eu tive uma perda e aqui eu tive outra perda, mas a segunda perda ela foi maior do que a primeira. Mas percentualmente, provavelmente, aqui deve ter tido uma perda de, por exemplo, 10%. Porque a curva de capital ainda estava iniciando, então uma queda aqui percentualmente dá um valor alto. Já aqui, ó, provavelmente foi 5%. Ou seja, percentualmente foi menor, mas o valor é um valor superior ao dessa curva de capital. Ou seja, quando o Kalmar ele utiliza o drawdown percentual da curva de capital no seu indicador, ele também pode esconder um risco. Em função disso, eu criei um quarto indicador, que é o Nazário Index, que ele leva em consideração o mesmo numerador, que é a rentabilidade, mas no denominador ele leva em consideração o drawdown absoluto.
porque aí sim eu vou identificar o real risco daquele investimento ou daquela estratégia. E ele acrescentou também na conta uma normalização de tempo, porque em 6 meses, um drawdown no período de 6 meses é diferente de um drawdown no período de 1 ano, que é diferente de um período de 2 anos. Ou seja, precisa de uma normalização e esses indicadores não traziam essa normalização. Então, eu acrescentei dentro do Nazário Index a normalização do tempo e passei a considerar o drawdown absoluto, criando aqui um índice que ele mede o risco-retorno de um investimento e ele mostra quanto maior for esse índice, maior a relação entre risco e retorno desse investimento, ou seja, mais viável é você investir nesse investimento. E para que a gente pode utilizar o Nazário Index? Para fazer seleções de estratégia, que é o primeiro passo do meu método, ou seja, selecionar os melhores robôs que têm a melhor relação entre risco e retorno. Então fica aí a dica, Nazário Index, para avaliar o melhor risco-retorno das suas estratégias. Eu tenho outro vídeo onde eu passo aqui no canal, você pode verificar no canal, tem outro vídeo onde eu mostro a fórmula no detalhe e você pode acompanhar e complementar o conteúdo desse vídeo. Mas fica aí a dica sobre o melhor indicador para avaliar risco-retorno de uma estratégia. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo agregou valor para você, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo que mais e mais pessoas precisam ter esse conhecimento e também escrever nos comentários suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar esse vídeo e lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que complementam esse conteúdo e vai tornar você um especialista em robôs investidores. Até a próxima!